Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rossio, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, mais um domingo, dia do Senhor. Como é bom estarmos na casa de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de que a palavra hoje proclamada seja verdadeiramente pão, verdadeiramente alimento para nutrir a nossa alma, para fortalecer a nossa fé, para nos amadurecer no seguimento de nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo. A liturgia da palavra desse 8º domingo do tempo comum inicia com um trecho do livro do Eclesiástico, no capítulo 27, dizendo que é no falar que o homem se revela. Até um ditado popular, que diz que o peixe morre pela boca. Já ouviu esse ditado? Parece que ele tem a ver com o mesmo sentido dessa passagem do Eclesiástico. O ser humano se entrega por suas próprias palavras. O ser humano se dá a conhecer pelo que sai de sua boca. Também Jesus, no Evangelho de hoje, no final do Evangelho, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, a palavra hoje nos convida a refletir sobre o que tem saído da nossa boca, o que tem saído dos nossos lábios, pois isso revela quem nós somos, o que pensamos, os valores que acreditamos, a fé que possuímos. Muitas vezes hoje, nesses tempos em que a comunicação se tornou tão facilitada, rápida, com celulares na palma da mão, redes sociais, internet, quantas vezes os discursos, as mensagens, as palavras são impregnadas de maldade, de críticas destrutivas, de virulência, de ofensas, de meias verdades e até mesmo de grandes mentiras. Vivemos um tempo em que todos querem falar, todos querem opinar, todos querem dizer o que pensam, como se diz hoje, Todos querem ter o seu lugar de fala. E isso não deixa de ser positivo, mas o problema é quando a gente quer falar, mas não quer ouvir. O problema é quando a gente está aberto para dizer o que pensa, mas a gente está fechado para ouvir o pensamento
de quem talvez pensa diferente da gente. Vivemos em tempos em que poucos, raros, são os que estão dispostos a ouvir. Mas não ouvir simplesmente por educação, para poder depois contra-argumentar o que o outro disse. Não, mas um ouvir verdadeiro, um ouvir com caridade, um ouvir procurando verdadeiramente compreender o outro. Se tem uma coisa que a gente precisaria pedir ao Senhor, é isso: o dom de escutar, o dom de saber escutar o outro. Quantos filhos e filhas têm necessidade de falar, de desabafar, de se abrir, e falta quem os escute. No turbilhão dos nossos afazeres, na correria da vida, nos falta esta capacidade de escutar o outro, suas alegrias, mas também suas dores. Ainda que não tenhamos uma resposta pronta, ainda que não tenhamos solução para os seus problemas, para as suas dores, mas para muitos hoje a única necessidade que eles têm é de desabafarem, é de quem os escute de verdade, é de colocarem para fora suas angústias, seus anseios. Mas também precisamos pedir a Deus a graça de falar quando necessário, falar de modo positivo, falar de modo construtivo. O dom de falar, o dom da palavra, é um dom de Deus, é um dom maravilhoso. Com a palavra nós podemos construir, gerar vida, mas também com a palavra nós podemos destruir, gerar morte, ferir. Nos diz o livro do Eclesiástico na primeira leitura: como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim também a palavra mostra o coração do homem. Por isso eu te pergunto hoje: o que suas palavras revelam sobre você? O que o seu falar, suas conversas têm revelado sobre quem você é verdadeiramente? Seus valores, suas crenças, seus ideais. Peçamos a Deus a graça de usar o nosso falar para gerar o bem, para promover a vida, para edificar coisas boas ao nosso redor. Passando por Evangelho que foi proclamado, o trecho do Evangelho de hoje, Jesus continua o chamado Sermão da Planície de São Lucas, que temos ouvido nos últimos domingos. E hoje Jesus chama a atenção para a hipocrisia daqueles que querem ensinar o caminho, quando eles mesmos estão perdidos. E daqueles que também querem corrigir os outros, enquanto eles mesmos possuem muitas coisas para serem corrigidas. Por isso Jesus diz: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Nesse contexto, Jesus está se referindo aos fariseus de sua época, que queriam ensinar os caminhos de Deus, ensinar as coisas de Deus, sendo que eles próprios não tinham uma real compreensão do caminho de Deus, uma real compreensão das realidades divinas. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é aquele que nos foi enviado pelo Pai para curar-nos da nossa cegueira, curar-nos da nossa cegueira espiritual, da nossa incapacidade de, por conta própria, conhecermos a verdade, conhecermos a luz. Jesus, Ele é a verdade, Jesus é o caminho. Se nós queremos conduzir as pessoas pelo caminho certo, só existe um caminho certo, que é o próprio Cristo, que é o seu Evangelho, que é a sua palavra, que são os seus ensinamentos. Quantas pessoas querem ensinar os outros a caminhar, mas se elas não têm Jesus, se elas não conhecem Jesus, são como cegos, tentando guiar outros cegos. Somente em Cristo, somente na verdade de Cristo é que nós podemos ajudar as pessoas a encontrarem o caminho certo, a permanecerem nesse caminho em suas vidas. Jesus diz ainda no Evangelho de hoje:
Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Essas palavras de Jesus revelam que a gente tem essa tendência, de sempre querer corrigir as pessoas. Essa tendência humana que temos de sempre enxergar os erros, os defeitos, os pecados dos outros, das pessoas ao nosso redor, e às vezes com tanta facilidade e rapidez a gente já está apontando o dedo, a gente já está criticando, mas ao mesmo tempo nós somos tão lentos para enxergar os nossos próprios erros, as nossas próprias debilidades humanas. Nós temos essa tendência de fazermos vista grossa para os nossos próprios defeitos, mas estamos ligeiros, atentos para ver as imperfeições e os limites dos outros. E aqui, filhos e filhas, não que a gente não possa, por exemplo, formar opinião sobre as realidades, sobre as pessoas ao nosso redor, mas o que Jesus coloca é que para isso nós precisamos primeiro limpar o nosso olhar, tirar a trave do nosso olho, tirar o cisco, aquilo que nos impede de enxergar, de ver com clareza. É esse trabalho interior que a gente tem que ir fazendo com a gente mesmo na vida espiritual. Esse evangelho lembra aquela história, da mulher que todos os dias, tomando café da manhã junto com o marido, olhando pela vidraça da casa deles, ela sempre comentava com o marido: nossa, olha os lençóis sujos da vizinha, ela não sabe lavar roupa. Olha os lençóis estendidos no varal, mas todos manchados, todos encardidos, todos sujos. Todos os dias era o mesmo comentário quando ela estava tomando café. Um belo dia, quando ela foi para repetir o comentário que ela olhou pela vidraça da casa deles, os lençóis estavam branquinhos, alvos, limpos. E ela disse para o marido: até que enfim, a vizinha aprendeu a lavar roupa direito, olha só. Mas o que ela não esperava foi a resposta do marido: não, querida esposa, hoje, na verdade, eu levantei mais cedo e lavei as vidraças da nossa casa. Ou seja, não eram os lençóis que estavam encardidos, mas era a vidraça da casa dela que estava suja e que a impedia de ver com clareza as coisas. Quantas vezes é isso que nós precisamos também na nossa vida, filhos e filhas? Limpar, lavar a nossa vidraça, para podermos enxergar corretamente os outros, a vidraça dos nossos olhos, da nossa alma. E, nesse sentido, um tempo muito favorável para isso é o tempo da Quaresma, que vamos começar agora esta semana. Na próxima quarta-feira, você já sabe, vamos começar o tempo da Quaresma. Quarta-feira de cinzas, dia de jejum, de abstinência de carne, vamos começar bem a nossa Quaresma. Mas mais do que isso, que a Quaresma seja esse tempo de purificar o nosso olhar, de purificar a nossa alma, de começar reconhecendo as nossas próprias imperfeições. À luz de Deus, à luz da graça de Deus, também nos corrigirmos, para assim podermos ter uma capacidade melhor de olhar as pessoas ao nosso redor. E para isso eu já deixo aqui o meu convite para você, para fazer junto com o Padre o Retiro Quaresmal Online. Está aí uma grande oportunidade para você enriquecer espiritualmente o seu tempo quaresmal. O Retiro Quaresmal Online vai acontecer sempre à noite no meu canal no YouTube. As reflexões serão ao vivo, sempre a partir das 21 horas, 3 vezes por semana, durante toda a Quaresma, todas as segundas, quartas e sextas. Começando pela quarta-feira de cinzas, a abertura do nosso Retiro Quaresmal Online. Que você possa também aí se organizar, se planejar, aproveitando esta oportunidade de um itinerário de reflexões
que vamos fazendo ao longo desse tempo, para que seja verdadeiramente um tempo de conversão e de renascimento espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.